Bom, então o que que seria essa mentoria? Eu fui lá no dicionário, né, ver o que que é mentoria. Então, mentoria é uma relação de desenvolvimento profissional e pessoal, onde uma pessoa mais experiente orienta, aconselha e apoia alguém com menos experiência para ajudar a alcançar objetivos e desenvolver habilidades. O mentor compartilha seu conhecimento, experiência e sabedoria, oferecendo orientação prática, suporte emocional e insights para que o mentorado possa progredir em sua carreira ou vida. Não é se julgar melhor que ninguém, nem querer ser melhor que ninguém, apenas é compartilhar o meu conhecimento e cada um vai saber aonde que isso pode ser encaixado no seu dia a dia, na prática clínica, né? Então, o que eu tenho como objetivo nisso tudo? Compartilhar o meu conhecimento e experiência, aconselhar os procedimentos de diagnóstico, planejamento e tratamento usando o Demon System, aconselhar sobre dúvidas pontuais sobre o Demon System, aprimorar as habilidades clínicas para o tratamento dos seus pacientes com o Demon System e também aprimorar o diagnóstico e o planejamento para tratamento dos seus pacientes utilizando o Demon System. Bom, deixa eu apresentar para vocês, né? Eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, também sou especialista em disfunção temporomandibular e orofacial. Onde que o Damon entra na minha formação técnica científica? A primeira vez que eu ouvi falar do Damon foi em 99. Eu estava no final da minha especialização, né? E o professor veio lá do Congresso dos Estados Unidos, da AO, falando de um novo Brecht, onde tinha pouco atrito. Então, esse foi meu primeiro contato de saber que existia, né, o autoligado. O autoligado é uma coisa mais antiga já, mas não era comercialmente bem aceito. E ali foi onde eu tive o meu primeiro contato. Daí comecei os primeiros casos em 2004, né? Na época era o Demon 2, um bracket que era aberto com alicate, tinha que ter muito cuidado na abertura do bracket, fechamento. Mas enfim, foi ali que a gente começou. E para mim virou a chave, na verdade, quando eu estive no Damon Forum, em 2007, na cidade do México. Lá eu conheci o Dr. Damon, né? Também foi, na época, foi ele e o Alan Bagadan que davam os cursos. Ali eu conheci, e ali chegou à conclusão que realmente era ali que eu me encaixava. Eu queria fazer Damon. A partir dali, a gente teve em vários Damon Forum, então aqui as datas, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017. Nesse período, que eu tenho como referência, né, o próprio Damon, o Alan Bagdan, o Frost, que teve lá o privilégio de estar no curso na clínica dele. Na época, o Pitts também trabalhava com Damon, ele também estava nesse curso. O Chris Chang, a gente aprendeu demais com ele em vários fóruns, né, fóruns usando os mini implantes. E o Sarver, né, que falava muito sobre estética. E também os simpósios aqui no Brasil. Não posso deixar de falar do Mário Ito, do Weber e do Darwin, né, que são amigos nossos. Eu tenho alta consideração por eles aqui no Brasil. E tive, como falei, a chance de fazer o curso lá com o Frost, com o Pitts e o Dr. Duncan em 2012. Na época estava lá o Jurandir, o Darwin também estava um grupo muito legal. Foi um evento muito gostoso. Bom, qual que foi o impacto que o Damon trouxe na minha prática clínica? Quando eu acabei a especialização em 99, eu usava o Alexander. Quem trazia o Alexander para o Brasil era a Órmico, né? E eu vivia do Alexander. Em 2004, quando eu conheci o Damon não, pela Órmico, eu acabei usando os dois, né? Eu usava o Alexander e usava também o Damon. Na verdade, casos mais complicados eu usava Damon e o Alexander ficava no meu dia a dia. E como eu falei agora de pouco, a partir do Fórum na Cidade do México, em 2007, eu comecei a montar 100% dos meus casos com Damon. Como começou lá com o Damon 2, depois veio o Damon 3, o MX, o Damon Q, né? Depois o Clear junto, o Q2, e agora estamos usando o Ultima, e aqui no meu dia a dia no consultório, eu tenho usado mais o Ultima, mas também tenho vários casos de Q2 atualmente. E
E fui Demon Provider Platinum VIP, né, desde 2012 até o último que teve aí, que foi em 2020. Então, sempre entre os colegas com maior número de casos tratados, né, usando o Demon System. Nesse período todo, né, eu só montei fixo com Demon. Teve um caso de uma paciente que vinha de uma ONG, né, onde você tratava de graça a paciente. E eu resolvi montar um caso de convencional. Gente, foi um arrependimento assim, pelo amor de Deus. Depois que costuma usar o Demon, eu não sei como a pessoa pode voltar para trás e usar um convencional. Não tem como. Eu só quero o autoligado e o Demon, que é o que nós temos de melhor para usar. E tá aqui. Por que usar o Demon System? Por que 100% Demon? Eu acho que o custo dos brackets, né, ele é amplamente compensado pela economia de tempo clínico e resultados de tratamento. Tinha coisa que eu não conseguia entregar para o paciente, que hoje eu entrego, né, com alegria, com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade no dia a dia. Então, entrega de tratamentos de alta qualidade aos pacientes. Movimentos antigamente se considerava que eram impensáveis, eu não via como fazer aquilo, eu aprendi que eram impossíveis de serem realizados. Hoje é parte do dia a dia na clínica, né? Uma abertura de um espaço, ampliar a arcada em pacientes adultos. E, além disso, eu conseguia isso fazendo o menor número de consultas, as consultas são mais rápidas e os tratamentos são mais rápidos, né? Então, tudo isso é o que me leva a usar Demon em todos os pacientes. Outras vantagens, né? A Órmico está sempre apoiando, a Órmico está sempre junto da gente, do que nós precisamos. A técnica não está parada, ela está evoluindo. Agora nós temos o Demon Ultima, como nós temos uma evolução mais de conseguir os torques nos casos, tentar finalizar mais rápido também. O fato de você não usar o amarrilho elástico, a higiene é mais fácil, você faz menor número de extrações, também mais conforto aos pacientes na movimentação dos dentes. Quando eu usava o Alexander, ou mesmo quando usava outros convencionais lá no passado, sempre os pacientes reclamavam, né, de dentes doloridos por uma semana, aquela troca de ar. Com o Demon, a gente ouve uma reclamação no 14 por 25, coisa de uns 3 dias. Alguns pacientes reclamam no primeiro arco. Mas, de uma forma geral, a gente não tem aquela reclamação que tinha no passado. Eu diria que é 10% do que eu ouvia de reclamação em termos de dor no movimento dos dentes. E o Demon trata casos simples, casos de média complexidade e casos de alta complexidade, né? Enfim, é uma ferramenta completa no meu modo de ver. Vantagens clínicas. A gente conquista espaço para alinhar os dentes por expansão dos arcos. Extração. Hoje, quando aparece um caso de extração aqui no consultório, eu tenho que pensar, repensar e pensar de novo. E antes era uma coisa que a gente fazia em muitos casos, né? Então, a expansão é tudo de bom, evita extrações. Tem o efeito ortopédico nas arcadas, a gente consegue ampliar a arcada. Eu lembro do Damon falando, esse aqui era um caso específico, quando ele usava o degainer, né? Que tem um efeito de Binler, o meu do Frankel, né? Que você afasta a musculatura oral e você acaba conseguindo uma expansão das arcadas. Essa expansão cria sorrisos mais bonitos. Sempre que você compara um sorriso estreito com um sorriso mais amplo, você vai gostar do sorriso mais amplo. E menor atrito entre fio e brackets, isso é o básico do básico, né? Esse atrito baixo é que faz movimentos acontecerem. Quando tu usava o convencional, o fato de ter um amarrilho elástico era um freio ali segurando o fio. O dente não andava porque ele estava travado, né? Além disso, também uma expressão maior de torque em relação ao convencional. O convencional, o amarrilho elástico, ele não consegue fazer o engajamento do arco no slot como tem que ser. Posso usar o amarrilho metálico? Pode, mas cada amarrilho é um estresse maior no paciente, aquilo lá machuca às vezes. Enfim, eu acho que no ODV, e teve algum estudo recente que o Darwin falou sobre isso, que o torque no Demon é maior em relação aos outros brackets.
Por não ter também o amarrilho elástico, você acaba tendo uma menor retenção de placa bacteriana. E os movimentos em pacientes em todas as idades. A gente aprendia antes, né, que pacientes de uma idade em diante você não conseguia fazer alguns movimentos, apenas não conseguia porque não tinha a técnica certa. Hoje, com força leve, você vai movimentar, e não importa a idade. O paciente está com 80 anos, ele está vivo, ele tem célula no osso, o osso está funcionando, tem sangue lá, o dente vai movimentar da mesma forma. Talvez seja um pouco mais de cuidado apenas. Bom, e temos vantagens também no dia a dia da clínica, né? São vantagens que eu pus aqui como gerenciais. Você acaba tendo o menor número de consultas, né? Para você ver o paciente. Muitos procedimentos que você faz, você consegue delegar para auxiliar. Então, facilita muito o nosso dia a dia. As consultas em si são mais rápidas, elas são mais espaçadas. Você consegue um alinhamento muito mais rápido. Esse alinhamento rápido, aí, em 3 meses, você conseguiu resolver muita coisa do apinhamento dos dentes, né? Para o paciente é um espetáculo. Ele vai falar aquilo em casa, ele vai falar aquilo com a amiga dela, com o amigo, enfim, é uma coisa que vai se espalhando entre os familiares e amigos dos pacientes. E ele fica satisfeito com aquilo. O tratamento em si é mais rápido e o tal do sorriso demo, né? Aquele sorriso largo, amplo, que a gente cada vez gosta mais, sem corredor bucal, não é isso? E uma coisa que também eu aprendi há muito tempo atrás, né? A coisa mais cara que tem na vida é o tempo. Se você conseguir fazer o que você tem que fazer em menos tempo, mais rápido, é bom para você, é bom para o paciente, é bom para todo mundo. Bom, no meu modo de ver, né, o Damon tem os fundamentos dele e eu acho muito importante, porque às vezes alguns pensam que é só colar bracket e vamos tocando em frente. Não, nós temos que entender o porquê que lá funciona. Primeira coisa que funciona, né, é o baixo atrito entre fio e bracket. Na hora que eu não tenho amarrilho elástico ou amarrilho metálico segurando, o fio fica mais livre no slot. E isso favorece muito a movimentação do dente. Com isso, eu consigo trabalhar com forças mais leves. Em relação à força leve, tem muita controvérsia aí com vários colegas, na academia inclusive, né? Mas estamos usando aqui o que o Damon divulgava desde o começo lá. Trabalhar com força mais leve para movimentar o dente, porque eu não tenho que ter tanta força assim para vencer a resistência do amarrilho elástico. E outra coisa que eu acho que é um fundamento do Damon, ganhar espaço por expansão das arcadas. Mesmo em pacientes adultos, aqui na clínica, a gente tem vários casos em que a gente conseguiu espaço e até mesmo descruzar uma mordida sem ter que usar expansor. Eu vejo muitos casos hoje, vai em congresso, mostra aquele MARP, mostra um expansor para isso, para aquilo. Sei lá, gente, eu consigo fazer resultados muito legais só usando o Damon para fazer a expansão da arcada. Então, para mim, esses são os 3 fundamentos aí. Baixo atrito, com isso eu vou ter força leve e eu consigo ganhar espaço expandindo as arcadas. Bom, baixo atrito, fio e bracket. O fio Copernitai é primordial nisso aí. O fio térmico, né? Ele é primordial, parece que é um fio inteligente que sabe aonde ele tem que fazer a força. O bracket é essencial, você ter as 4 paredes sólidas, né? Você fecha a portinha do bracket, ele está lá, aquele slot para o arco trabalhar e poder deslizar o dente poder movimentar. E com isso os movimentos são mais livres. Como eu falei, os movimentos acontecem. Com isso, forças leves, né? Força leve, você vai respeitar o tecido ósseo, o movimento do dente vai em conjunto, não é um movimento contra o osso, onde o osso vai querer até se reforçar para tentar impedir aquele movimento. O osso se molda aquele movimento do que o demo proporciona, por trabalhar com força leve. E com isso também, por trabalhar com menos força, menor sensibilidade ao movimento. Como falei agora de pouco, eu tenho pouquíssima reclamação em relação ao que eu tinha no passado em termos de
de dolorimento na movimentação, né? Expansão das arcadas, logicamente, evitar a extração, né? Você vai aumentar o perímetro do arco, você vai ter um respeito à musculatura facial. Isso é importante também. O que vai impedir uma expansão maior, às vezes, é um paciente que tem uma hipertonia da musculatura. Mas, difícil isso acontecer. E o Damon não vai ultrapassar esse envelope onde a musculatura segura. Eu lembro o Damon falar isso, até o fio 16 por 25, 18 por 25, ele vai com o centro expandar. Chega num ponto em que a própria musculatura acaba segurando, impedindo aquela expansão. Ou seja, nós estamos respeitando essa musculatura. E com isso, né, expansor, tem que usar muito menos expansor, você vai conseguir a expansão sem ter que usar um Arax ou mesmo, como eu falei agora um pouco, um MARP, né, um aparelho, sei lá, quem respeita, quem faça, quem faz, é espetacular pelo que mostram, mas, sinceramente, eu não consigo ver necessidade para esse tipo de aparelho. Bom, aqui eu trouxe um casinho bem simplesinho, tá? Um caso, a gente tratou com DNQ, tá? É um caso classe 1, né? A gente vê que tem um pouco de falta de espaço aqui para o alinhamento anterior, tanto superior quanto inferior. A gente tem a cercada um pouquinho trésica, né? E a gente aplicou os princípios do Damon nesse caso. Ou seja, conquistar o espaço para alinhar esses dentes, expandindo as arcadas. Vamos aqui o primeiro. Aqui estão os dados iniciais do paciente, né? Então, essa é a cefalometria que eu costumo usar no meu dia a dia dos pacientes. Antes da barra tal inicial e depois o final. Vê que tem muitos números que são muito parecidos, pode até ser um erro de marcação, coisa pequena, né? O paciente de braque para meso. E aqui tem uma diferença gigantesca, né? Você vê que ele tinha uma inclinação muito grande dos incisivos, né? Os dentes eram lingualizados, o incisivo superior, e a gente conseguiu chegar muito perto de uma normalidade aqui. Expandiu a arcada superior? Expandiu. Protuiu um pouquinho? Protuiu. Nesse paciente, totalmente aceitável e dando um resultado bem legal no final. É que 24, né? O ideal seria 22, estamos com 24, tá ótimo, né? O ímpar aumentou um pouquinho, era 96, chegou para 100, tá? Mas dentro do resultado do meu modo de ver, tá muito legal. O PRN fechou um pouquinho, também que era esperado pela pequena protusão, tá? Vamos para as fotos aqui do paciente. Tá, aqui meu planejamento, a forma que eu que eu planejei esse caso. Esse aqui é um plano que eu recebi lá do Frost, né? Eu costumo seguir isso em todos os meus pacientes também, mas uma avaliação da estética do paciente, tanto de perfil quanto do sorriso dele. Bom, era um paciente que tinha um crescimento equilibrado, um apinhamento suave a moderado, os caninos estavam retroinclinados, caninos incisivos retroinclinados. Isso aqui no fim, a gente acabou fazendo uma tomografia e viu que era um odontomazinho, acabou não fazendo nada nesse caso aqui. E o tratamento visando a correção da inclinação dos incisivos anteriores e corrigir o apinhamento com a expansão das arcadas e, consequentemente, melhorando a estética do sorriso. Aqui está a mecânica que eu segui, tá? A gente montou o aparelho superior só 2x10, o inferior sim foi 2x12. Colocamos byte turbo nos incisivos centrais. Byte turbo também é essencial para a gente conseguir destravar a mordida, né? Permitir que o ar consiga trabalhar melhor. Eu costumo alinhar até o 14x25 e nessa fase fazer uma documentação intermediária, reposicionar peças. E nesse caso, como eu queria um torque, expressar mais torque nos incisivos centrais superiores, eu fui até o arco de aço superior e no inferior eu coloquei um TMA. Esse caso eu coloquei high torque,
tá? Na parte superior, os dentes eram retroinclinados. A escolha do torque, né? Você tem que pensar de uma forma, ou você quer um torque ativo ou um torque protetivo, no caso. Nesse caso, o paciente queria um torque ativo. Então, na parte superior. Então, pus high torque. Já no inferior, que eu previa que ia ter uma pequena protusão, eu já fiz um torque protetivo. Eu coloquei um low torque aqui para não deixar esses dentes protuírem tanto. Tá aqui a montagem do superior, depois eu montei o inferior, que era um apinhamentozinho bem razoável, tá? Você vê que em um mês, né, que eu montei o superior, o quanto já conseguiu alinhar aqui os laterais e os centrais. Aqui já com fio 14 por 25 superior, 16 inferior. Foi a primeira troca do inferior, né? Ainda tinha apinhamento e o superior teria sido colocado 14 por 25. Aqui cheguei no 14 por 25 inferior, ainda tinha desalinhamento aqui na parte inferior e vi que o superior já estava ganhando um formato mais legal, melhor, né? Aqui está a nossa radiografia intermediária, eu costumo fazer peripicais, panorâmica, eu tiro foto da oclusão, e a gente vai checando dente a dente, tentando enxergar alguma pecinha que não esteja muito bem posicionada para melhorar a posição dela antes de entrar com fios mais espessos. Aqui já está no último fio de copper night time, 18 superior e 16 inferior. Já vê que era outro formato de arcada completamente diferente. E aqui nós entramos com um fio TMA, superior e inferior. Eu acho que aqui deve ter um errozinho, porque estava marcado para colocar fio de aço, eu acho que eu acabei colocando o TMA. Também, antes de tirar o aparelho, eu costumo fazer uma documentação final do paciente. A gente faz a tele, faz a panorâmica para poder ver a angulação dos dentes, aqui para ver a saúde dos incisivos, e as fotos para poder enxergar algum dente que mereça uma correção maior. E aqui está o caso finalizado, né? Como ele começou aqui na parte de baixo e como nós terminamos. Aqui a arcada superior, né? A gente conseguiu uma expansãozinha de uns 4 milímetros mais ou menos, tá? Da distância intermolar, tá? E isso foi para conseguir espaço para poder encaixar os incisivos. Você vê que ele estava ainda até com o byte turbo aqui colocado. E a mudança de formato de arcada, que é a coisa que eu mais gosto do Damon, do quanto ele consegue mudar o formato da arcada do paciente. Né? E o sorriso dele, como ficou mais legal também, né? Aqui o inicial que estava desalinhado, aqui estava um pouco mais alinhadinho. Gente, eu acho que inicialmente era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Acho que o principal é a gente entender os fundamentos do sistema Damon, né? Entender o porquê está ali o Damon, não é só colocar um bracket que vai te dar um resultado extraordinário, mas tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? O porquê que ele expandiu a arcada, porquê que ele conseguiu movimentar o dente, e tudo vai ficar muito mais fácil depois. Tá? Eu, às vezes, vejo pessoas colocando o Damon e vê que não entendeu a base do sistema, né? Então, eu acho que o principal, né, e para quem está começando o demo, é entender essa base aí, gente. Ficou claro? Como é que ficou isso para vocês?